Este congresso que parece que terminou de forma abrupta e provavelmente antes do tempo e contra a vontade de alguns militantes e com o incómodo, mas também a solidariedade do nosso secretário-geral, Pedro Roque. Este congresso é um momento de chegada, porque é o final de um mandato marcado por aquilo que foi a nova liderança do companheiro Pedro Roque e, simultaneamente, um ponto de partida para a consolidação dessa liderança na véspera de dois importantes desafios para o PSD, as eleições europeias, para o país, o regresso aos mercados. É por isso que, com gosto e sentido de dever de justiça, em nome do Secretariado dos Açores a que presido, que exprimo ao companheiro Pedro Roque o nosso reconhecimento e apreço pelo trabalho que ele e a sua equipa realizaram ao longo destes 3 anos. A tarefa foi difícil e complexa, exigindo muita capacidade de diálogo com as forças sindicais, capacidade de articulação com o Governo, de intervenção pública e, por que não dizê-lo, também de resistência. É, aliás, elementar sublinhar o contributo decisivo que os TSDs, pela mão de Pedro Roque, deram para a concertação e a paz social que o país viveu neste período difícil, de medidas duras, de sacrifícios exigidos particularmente aos trabalhadores, à mistura, também é bom reconhecer, com alguns desacertos e exageros. Mas mesmo nesse quadro de exigência e dificuldade, os TSDs souberam estar à altura da exigência e das obrigações e até do sentido pragmático e de responsabilidade que Portugal de nós esperava. Chamado ao exercício de funções governativas, Pedro Roque honrou os TSDs, mas sobretudo soube colocar acima de qualquer interesse a defesa dos trabalhadores e as soluções que se impunham em face da grave crise financeira herdada dos socialistas. E quando se tornou necessário, mais necessário e importante, regressar à liderança executiva dos TSDs, o nosso secretário-geral revelou total desprendimento e elevação, qualidades, sabemos, muitas vezes faltam na política. Uma outra nota deve ainda ser feita relativa ao mandato dos órgãos que agora cessam funções. E essa referência é para o papel relevante que os TSDs têm tido no plano sindical, principalmente no âmbito da UGT, onde afirmam a tendência social-democrata e onde essa afirmação se faz também para benefício da concertação e da paz social. Por todas estas razões e por muitas mais que havia para dizer, os TSD Açores apoiam com convicção e entusiasmo a recondução de Pedro Roque na liderança nacional. Mas ficariam essas referências incompletas se não desse público testemunho da forma elevada que norteou a relação do secretário-geral com o Secretariado Regional dos Açores. Tivessem os altos dirigentes do nosso partido a mesma visão, a mesma disponibilidade e decisão para com a região autónoma dos Açores e certamente seria muito menos difícil a nossa missão de oposição ao Governo Regional Socialista. Obrigado, Pedro Roque. Na verdade, é muito difícil ser social-democrata hoje nos Açores e mais ainda militar nos TSDs. O aparelho socialista estendeu-se de forma tentacular por toda a administração pública e asfixia muitos domínios da atividade privada. Sem um modelo de desenvolvimento, sem uma estratégia prospectiva, o rumo incerto da economia acabou por se refletir na fragilização da tesouraria pública e, inevitavelmente, no agravamento dos indicadores sociais. As receitas próprias da região já só cobrem 50% da despesa anual, empurrando os Açores para um galopante endividamento cujos encargos ascendem a 40 milhões de euros anuais, além de dívidas a fornecedores e a falência técnica de uma boa parte do setor público empresarial. 17 anos de governação socialista atiraram os Açores para uma calamitosa situação social. Temos a maior taxa de desemprego do país, 17,3%, cerca de 21 mil desempregados, o que equivale à população conjunta das ilhas do Faial e de Santa Maria. E os números são totalmente dramáticos quando se referem aos jovens, 50% de desemprego. A crueza dos números e a sua impiedosa objetividade
também dão conta de que quase 70% dos agregados familiares dos Açores vivem com menos de 500 euros por mês, portanto, muito próximo do limiar da pobreza. Estas são as consequências da governação socialista nas ilhas e na República, mas também há ali efeitos das medidas do atual Governo da República. A crise em que o país mergulhou convocou medidas impopulares, duras, mesmo dolorosas. Em alguns casos era quase inevitável que assim fosse, para que o futuro voltasse a ter futuro. Mas os trabalhadores não podem ser os únicos a quem se exige sacrifícios. Por via das reduções salariais, da revisão do sistema fiscal e dos impactos da recessão, os trabalhadores já deram um contributo enorme para o equilíbrio das contas públicas e tudo farão para que cresça a produtividade das empresas e da administração pública. Mas é preciso que a poupança e o rigor, o sentido estratégico da despesa, enfim, que os bons exemplos venham de cima, venham do Governo. Os trabalhadores já deram o seu contributo. É chegada a hora de outros cumprirem a sua obrigação. O nosso país está numa encruzilhada onde se impõe respeitar os compromissos internacionais assumidos por Portugal, assegurar a estabilidade política, ajudar a construir a coesão social, fomentar a ordem pública e assim devolver a dignidade e o bem-estar aos trabalhadores, aos reformados e aos pensionistas. Esses são interesses nacionais que têm que estar acima das conveniências partidárias ou da afirmação de lideranças internas. O interesse superior dos trabalhadores e do país assim o exige. Portugal pode contar com os TSEs. Muito obrigado.